Olá, povo de Deus! Nesse dia 24 de fevereiro de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 2 Samuel agora, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 27, está escrito assim na palavra de Deus. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com a terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E disse-lhe Davi: De onde vens? E lhe disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos dos povos caíram e morreram. Assim também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas. Disse Davi ao jovem que lhes trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Giboá, e eis que Saul estava acostado sobre a sua lança. E eis que os carros e os capitães da cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me. E eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu disse: Sou amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxeram a nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E disse-lhe Davi: Como não temeste tu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os vossos valentes. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Giboá, nem orvalho,
nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, foram mais fortes do que os leões. Vós, filha de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouros sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes, pereceram as armas de guerra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Primeiro capítulo de 2 Samuel já começa com a notícia, né, que Davi mata o amalequita, que lhe traz notícia da morte de Saul. E o pranto de Davi por Saul e Jonatas. Nós podemos ver aqui que a história ela conta que veio um jovem, filho de um amalequita, dar a notícia a Davi que Saul e Jonatas já era morto. E Davi pergunta para aquele jovem, mas como que isso aconteceu? Aí aquele jovem conta para Davi de que forma que foi. Ele diz: cheguei por acaso à montanha de Giboá e eis que Saul estava acostado sobre a sua lança. E eis que os carros e capitões da cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me. E eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu disse: sou a Malequita. E ele me disse: peço-me de me arremeta sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado por toda a minha vida, e está ainda em mim. Eu vendo essa passagem aqui, eu vejo como que Deus, ele é fiel na vida de quem é fiel. E como que Deus cuida de quem é fiel. E aqui a palavra do Senhor, nós podemos ver um pouquinho mais atrás, que quando um dos servos de Davi, um dos guerrilheiros de Davi, tentou ali matar a Saul, queria matar a Saul, tinha encontrado Saul, Aquis. Davi fala para Aquis assim: olha, longe de mim fazer um mal a um ungido do Senhor. Eu não vou derramar o sangue do ungido do Senhor. E nós podemos ver que Davi, naquele momento, fala para ele assim: olha, ele pode morrer de qualquer forma. Se o Senhor tiver que cobrar algo dele, não vai ser eu que vou chegar e matá-lo. Não vai ser eu que vou fazer o mal para o ungido de Deus. Mas se o Senhor tiver que cobrar dele o que ele está fazendo, ele vai ser pego numa batalha, ele vai ser morto de alguma guerra, alguma coisa vai acontecer. E nós podemos ver que aqui já começa esse capítulo de 2 Samuel contando sobre o que aconteceu. Saul e Jonatas morrem em uma guerra. E nós podemos ver que esse jovem aqui, que matou a pedido de Saul, terminou de eliminar a vida de Saul. Nós podemos ver que Davi ali manda tirar a vida daquele moço. E diz assim: como não temeste
tu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Davi diz àquele jovem: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Lembra que lá atrás Davi não falou: longe de mim colocar a mão no ungido? E aqui nós podemos ver que o próprio Davi, neste momento, vinga a morte de Saul. Por quê? Porque se tivesse acontecido uma morte ali pela guerra, pelos amalequitas, e não tivesse envolvido esse jovem, não teria problema nenhum. Esse jovem, ele se salvaria com vida, mas ele quis de alguma forma contar para Davi ali que já estava morto. Ele trouxe uma notícia, ao mesmo tempo que ele trouxe a notícia, ele quis mostrar: eu matei Saul. Então, muitas vezes, o que acontece? Acontece exatamente isso. Quantas pessoas estão falando contra ungidos de Deus? Quantas pessoas não têm tido temor de levantar a voz contra o ungido de Deus? Quantas pessoas não têm tido temor de fazer grupinhos? Quantas pessoas têm se unido para falar de pastores? Quantas pessoas têm se unido para falar de presbíteros, de missionários, de servos de Deus, que muitas vezes estão em oração, estão buscando ao Senhor em santidade? Não é nem quanto à situação de Saul, porque a palavra de Deus diz que Deus já tinha rejeitado o reinado de Saul. Mas muitas vezes as pessoas se levantam contra o ungido do Senhor, aí vira o contrário, o inverso. Aí tá com inveja do ungido do Senhor, porque Saul, ele tinha inveja de Davi. Ele tinha inveja da valentia de Davi. Ele tinha inveja do homem de Deus que Davi era. Então, Saul, ele via que Deus respondia a Davi. Ele via que Deus colocava a vitória nas mãos de Davi todas as vezes que Davi saía a peleja. E muitas vezes as pessoas, elas têm inveja da unção que existe nas nossas vidas. E muitas vezes as pessoas acabam agindo erroneamente. Por quê? Porque ao invés de dobrar o joelho, ao invés de clamar ao Senhor, porque muitas vezes um servo de Deus passa por lutas, passa por dificuldades, passa por momentos difíceis, passa por dias de angústias. Um servo de Deus que faz a obra do Senhor, ele é humano. Ele não é um super-homem, ele não é uma super-mulher, é um servo de Deus humano, que tem sentimento como qualquer um, que sente as mesmas fraquezas, que tem as mesmas dificuldades, que passa pelas mesmas provações. E muitas vezes o que esse servo de Deus precisa? De oração, de jejum. Eu pergunto para você hoje: você tem orado pelas suas autoridades? As autoridades eclesiásticas, as autoridades terrenas, você tem orado? Você tem apresentado ao Senhor, pedindo ao Senhor para que o Senhor sustente? Ou você tem feito grupinho, se reunido para falar contra o servo de Deus? Então, se você analisar e se você olhar e observar que você é aquele servo que tem orado pelas suas autoridades eclesiásticas, que tem pedido para o Senhor sustentar as autoridades eclesiásticas dele, que Deus abençoe a tua vida, que você continue sendo abençoado, próspero em tudo que você colocar as mãos. Mas se você tem feito diferente, se arrependa e mude a tua forma de agir, mude a tua forma de ser, mude a tua forma de viver, antes que venha a cobrança do Senhor sobre você. Amém? Que Deus abençoe. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus.